Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou começar pedindo vocês para pegarem um copo com água. Deixa um copo com água logo próximo. Hoje eu lembrei de pedir logo no início. Eu gostaria de pedir também, quem gosta do meu conteúdo, quem gosta de mim, quem gosta do que eu falo, por favor, curte. Se puder, compartilha com alguém que precise ver alguma informação que eu falo, né? Que a gente compartilha. Quem tiver perguntas, quem quiser falar também, fique à vontade, tá? Eu vou deixar embaixo também no descritivo do vídeo o link do meu canal no YouTube. Peço a quem puder, por favor, se inscrever no canal do YouTube também. Tem pessoas que não têm Instagram e de repente fica mais fácil compartilhar as palestras pelo YouTube, porque o YouTube todo mundo tem, né? Fica bem mais fácil. Quem não tem, mais fácil de adquirir do que manter o Instagram. Então fica aqui a ideia, tá? Eu vou deixar no final o link do YouTube, então peço a vocês, quem puder também aparecer no meu canal no YouTube, eu sou muito grata, para que mais pessoas possam ter acesso, né, ao conteúdo, tá bom? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma virtude que quem tem essa virtude, quem consegue, como é que eu vou falar? Adquirir ela, né, construir ela é uma virtude moral. Então as virtudes morais, elas são construídas ao longo do tempo, dos nossos processos, né, na vida. Não necessariamente as virtudes morais, elas nascem com a gente, né? As virtudes são adquiridas, as virtudes morais. E ela é uma virtude moral, ela chama de temperança. Quem tem a temperança, bem-aventurado quem tem a temperança, tá? Porque tem meio caminho andado para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais de paz, né? Mais assertiva, né? Ter mais certeza do caminho, você se perde menos, você tem menos sofrimento quando você tem certeza do caminho que você quer trilhar. E a temperança é uma virtude de quem atua comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros. Temperança é ter controle sobre as paixões, sobriedade em suas atitudes e decisões, e evita os excessos em seus apetites, seus desejos e vontades. Então a gente vai falar sobre a temperança, e para falar sobre a temperança eu vou destacar aqui um ponto mais forte, que é o controle de nossas paixões. Eu acho que todo mundo tem alguma paixão na vida, né? Todo mundo já foi movido por paixão ou ainda é movido por paixões. Então a gente vai conversar um pouco sobre o controle, né? O descontrole da paixão, das nossas vontades, né? Para ser mais preciso. E eu vou trazer uma ideia de Descartes, filósofo. O livro dele chama As Paixões da Alma. E ele, nesse livro, ele separa mente e corpo. Ele fala que nós, enquanto indivíduos, trabalhamos de duas formas. Ou pelo corpo, né? A gente trabalha em função, a gente vive em função de satisfazer o corpo e de satisfazer a mente. Isso quando o assunto são as paixões. E aí ele coloca que os nossos pensamentos, falando enquanto mente, né? Porque a paixão ela está na mente. Então, enquanto mente, o nosso corpo, os nossos pensamentos, ele divide em ação e em paixão. Ele divide isso, a nossa mente, tá? E os pensamentos que estão ligados à nossa cognição, ou seja, nos nossos processos de aprendizagem, né? As nossas dúvidas, os nossos conceber, as nossas renúncias, as nossas dúvidas, o ato de negar, né? Tudo isso são características dos nossos pensamentos. Mas se falando de paixão, existe um outro lado dos nossos pensamentos, da nossa mente, que são as nossas vontades. Vontades no sentido de buscar algo, né? De conquistar algo, de almejar algo. E quando você é movido por uma vontade, os seus pensamentos, né, basicamente, eles processam em coisas, vamos dizer assim, em coisas que terminam ou na própria mente ou que terminam no nosso corpo. O que eu quero dizer com terminar? Por exemplo, um pensamento da nossa mente, né, que é estritamente mental, que começa na mente e termina na mente. Uma oração, por exemplo, né? É uma devoção a um santo,
uma oração a Deus, né? O sentimento, o pensamento da gratitude, né? De agradecer. Ele começa, por exemplo, e termina na mente. Né? É aquele estado onde você para um pouco e aqueles seus pensamentos se voltam estritamente para aquele processo de mentalização, naquilo que você acredita. Tá? E quando o pensamento termina no corpo, é quando eu penso, preciso caminhar, né? Preciso ir ao banheiro. Então o corpo vai responder esse pensamento. Preciso dirigir, preciso fazer algo. Então o teu corpo responde aquele pensamento. Então ele traz duas formas do pensamento, tá? Aquela que fica na mente e aquela que fica no corpo. Tratando do pensamento da mente, né, das nossas paixões em si, ele vem trazer que a nossa mente, ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva, tá? Quando ele fala na mente ativa, é quando a nossa mente consegue se alinhar ao corpo, nesse processo que eu acabei de falar, né? Eu penso, eu preciso ir a tal lugar. Então, meu corpo conduz, vai junto a tal lugar. Então, quando o meu corpo e mente se alinham, eu estou com fome, aí eu vou comer alguma coisa para saciar a vontade do meu corpo. Esses são os processos mentais ativos. Quando ele fala em processos mentais passivos, que é onde vem os nossos sentimentos e é onde nascem as paixões, é onde brota as emoções e onde vem estritamente a paixão, que é o material de estudo desse livro, né? E a paixão, ela pode ser, lá vai ele de novo, parece confuso, mas não é, tá? E a paixão, ela é mental e ela é física. Paixão mental. Uma paixão mental é quando você, aí eu vou por exemplo porque fica mais fácil de explicar. É quando você começa a idealizar coisas que você não consegue realizar, que vão ser difíceis de ser realizadas. Por exemplo, meu sonho é casar com um vestido parecendo uma princesa, morar no castelo, sabe? É incorporar uma princesa da Disney, por exemplo, a Bela e a Fera, achar a Fera na minha vida, eu vou dar um beijo, ele vai se transformar num príncipe, a gente vai viver feliz para sempre, eu usar aquele vestido de princesa, entrar na igreja, vestido... Pronto. Isso são as nossas paixões mentais, é aquilo que a gente coloca na nossa cabeça e que aquilo não tem uma provisão de acontecer, não tem uma previsão para acontecer, entende? E a paixão física, ela está ligada à manutenção da vida, tá? Ela está ligada à nossa fome, sede, dor, calor, frio, tá? Olha o princípio das paixões que Descartes traz, tá? Aquela paixão puramente mental, que a gente, pode-se dizer, viaja na maionese, né? E a paixão e as paixões que estão ligadas ao nosso corpo, às nossas necessidades orgânicas mesmo. Como eu falei, fome, sede, dor, calor, frio. E, na verdade, o que é paixão? Né? O que é paixão? Eu gosto muito do exemplo de Sócrates, Aristóteles. Aristóteles, ele fala que paixão é tudo que movimenta o homem. É o que faz o homem sair da zona de conforto em busca de algo, que busque algo a mais. É o movimento. Ele traz a paixão como o combustível, né, do motor que vai fazer o homem buscar o que ele quer. A psicologia, ela já trata a paixão como algo que você projeta no outro. Usa até um termo interessante que fala assim, quando a pessoa... Manifestação do fenômeno da projeção. Quando eu manifesto, quando eu projeto no outro algo que é meu, algo que eu quero muito. E aí eu coloco no outro e me apaixono por aquilo. Mas, na verdade, eu não estou me apaixonando pelo outro, eu me apaixono por uma coisa que eu quero que o outro seja. É por isso que, pela psicologia, uma paixão dura de 2 a 3 meses. Por quê? Com 3 meses você já consegue ver a realidade das coisas, você consegue ver a verdade das coisas, né? E aí tem 2 caminhos, ou termina os relacionamentos, ou você parte para um outro processo, para outro sentimento, que é o amor, e por aí vai, tá? Então, a paixão é esse processo de você projetar em uma coisa, ou projetar em alguém, algo que é seu, algo que é você, uma expectativa sua. Isso é muito complicado, porque a paixão ele é um sentimento intenso e profundo.
né? Ele mexe com o teu organismo. A paixão, ela mexe com todos é exagero, mas ele mexe com alguns hormônios, principalmente os hormônios da felicidade, por exemplo, ou os hormônios que te deprimem, né? Então, ela é muito forte quando ela comete. Então, a gente precisa ter cuidado com os excessos, porque o problema, a paixão, ela existe, ela é um sentimento, né? Como Aristóteles fala, ela pode te mover em busca de algo, né, que te faça bem. Então, essa paixão, ela te faz bem. Mas uma paixão, por exemplo, por uma pessoa, se eu me dou aos excessos, né, se eu admiro aquela pessoa de uma forma assim, exacerbada, exagerada, eu começo a desenvolver características tipo impulsividade, desespero, inquietação, né? Aquele negócio que eu quero estar perto, preciso estar perto, eu quero estar perto, eu quero estar perto. Quando você desenvolve esses processos dentro de você, é hora de você prestar atenção e ter cuidado, né? Será que não está exagerado? Sabe? Começa a pensar, peraí, tá um pouco exagerado esse negócio. Entende? Onde você precisa prestar atenção. E aí eu já puxo uma outra linha que eu acho bem interessante. Muitas vezes você acha o que é paixão e aquilo ali já, sabe, passou dos 3 meses, por exemplo, da paixão, e aquilo ali já pode estar desencadeando uma obsessão. Você começa a palavra engasgou. Você começa o processo de obsidiar já aquilo já está obsessivo demais. Exemplo, paixões eróticas, sabe? Ai, sei lá, tem que ser todo dia. 2 dias eu não aguento ficar sem, tá? Você tem uma paixão por sexo, né? E não é só o sexo, você precisa de alguma coisa, precisa de um fetiche, precisa de um negócio, né? Daquela erotização, tipo lá um exemplo clássico disso aqui é o 50 tons de cinza, né? 50 tons de cinza, para quem conhece. Então, é um exemplo da paixão erótica. As paixões esportivas, por exemplo, né? E eu não digo nem tem atletas, paixões esportivas, os atletas, desculpa. Aqui tá bem quente. Choveu e fica aquele, a gente chama de mormaço, né? E aí fica bem quente. Então eu vou ficar sempre bebendo água, tá? Já peço desculpa antecipado para não estar toda hora parando. As paixões esportivas, tanto por atletas, né, que vive aquilo, que a vida é aquela, que não faz outra coisa a não ser, né, aquilo, aquele esporte ao qual ele gosta, né, ele se identifica, como os torcedores, né, que fazem loucuras pelo seu time, né. Tem histórias e mais histórias de torcedores que, nossa, que largam tudo e vai atrás para ver um campeonato, né? Quantos torcedores? Ou que entram em brigas terríveis, né? Não vou entrar nesses detalhes, tá? E aí também tem as paixões por um objeto, por um tema específico, que é natural de uma pessoa quando ele vai falar sobre um tema, por exemplo, um professor, né? Um professor que é, sei lá, um professor de literatura, que ama poesia. Então é natural que ele vai dar uma aula sobre um poeta que ele goste muito e ele se exceder um pouco naquele sentido, daquela emoção, né? De fazer aquilo com prazer, tá? Isso é uma paixão com medida. Mas quando você perde a medida da coisa, né? Do objeto ou da coisa que você gosta, aí onde a gente tem que ter cuidado, que é aquela mesma história, 2 meses, 3 meses a paixão acaba, e daqui a pouco você está virando um fanatismo, você está ficando pela aquela coisa, né, o objeto, o tema. E aí entra como exemplo, por exemplo, as paixões religiosas, você desenvolve uma paixão frenética por determinada religião, por determinada doutrina. Paixão intelectual, né, uma pessoa, um filósofo, pronto, a vida dele é aquela filosofia, são os filósofos, fulano, e muitas vezes fica viajando ali, não é o contexto, e ele está ali falando, puxando aqueles assuntos. E as paixões políticas, né? Essa eu não vou entrar nem em detalhe, mas as paixões partidárias, por exemplo, né? Que chegam ao extremo do extremo. Então, a gente precisa analisar quais os contrapontos até onde vai, né, a minha vontade.
Até onde vai o meu desejo por determinada coisa? Sabe? Quais os limites que eu ultrapasso quando eu quero determinada coisa? Eu faço isso com medidas ou eu faço pela impulsividade, pelo ato de simplesmente fazer? Entende? Um espaço que a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu trago também a paixão de Cristo, que é um nome interessante, que foi a igreja que deu, né, Paixão de Cristo, ao martírio vivido por Cristo, até a crucificação, na verdade, o trajeto dele, né, a crucificação, e morte e ressurreição, chama Paixão de Cristo. Quando eu penso nessa Paixão de Cristo, me serve como exemplo para o exemplo de Aristóteles, né, que paixão é algo que movimenta o ser humano. Então, quando fala a paixão de Cristo, naquele processo de maior dor de Cristo, né? A igreja chama de paixão, eu penso nesse movimento de impulsão, né? Pelo amor de Cristo. Cristo passou por aquilo por amor. Eu, Lucília, de tudo que eu já estudei, que eu já vi, além da Bíblia, é óbvio, né? A respeito de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição, Cristo não fez aquilo. Eu não vejo sacrifício. Eu não acredito em sacrifício, sabe? Qual pai que vendo um filho prestes a tomar um tiro que não se joga na frente da arma? Né? Qual pai prestes a ver um filho indo para o sacrifício que não se coloca no lugar do filho, indo para sei lá, para uma cadeira elétrica, para onde for? Né? Qual pai que não fala, eu dou a minha vida por meu filho? Realmente, qual pai não faz isso? Então, por que Deus daria a Jesus Cristo o maior exemplo de amor aqui na Terra ao sacrifício? Então, eu não acredito em sacrifício. Me perdoa quem acredita que só conquista as coisas por sacrifício. Eu não acredito no sacrifício. Eu acredito em escolha. Foi uma escolha de Jesus Cristo, sabe? Para mostrar à humanidade que pelo amor tudo vale. Para continuar a mostrar o que ele veio mostrar. Né? Jesus veio nos apresentar o amor, a união. Naquele tempo as pessoas viviam separadas de Deus. Né? Inclusive, essa questão do sacrifício é para separar, é uma ideia de separação. Entende? Você primeiro se sacrifica, depois eu te dou a bonança. Né? Estar aqui na terra é um sacrifício, se sacrifica, é isso mesmo, Deus gosta disso. Deixar que depois você será recompensado. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa vida de sacrifício. Eu não acredito. Eu acredito em escolha. Sabe? É eu que escolho passar por isso. Então, assumo minha responsabilidade. Mas não sacrifício. Entende? Se eu quero uma coisa, eu sei que o meu talento por exemplo, o nadador medalhista. Eu estava vendo uma coisa sobre ele esses dias, aí me veio ele na mente. Né? Ele ganhou em uma Olimpíada 8 medalhas de ouro. Né? Em todas as competições que ele participou, ele ganhou as 8 medalhas de ouro. Esqueci agora até o nome dele. É o Sheldon? Esqueci, me perdoem. Mas ele treinava 10 horas por dia. Entende? Desde os 7 anos. Aos 10 anos ele já bateu o recorde para a idade dele. Aos 15 anos ele ganhou essas 8 medalhas. Então assim, ir treinando 10 horas por dia. Entende? É sacrifício aquela medalha? Não. É escolha. Entende? Eu escolho treinar 10 horas por dia. Eu escolho ganhar medalha nas Olimpíadas. Tá entendendo? Eu escolho toda sexta-feira, meio-dia, estar aqui falando com vocês. É uma escolha minha. Poderia estar fazendo qualquer coisa, poderia estar na academia, mas eu escolho estar aqui. Então eu acredito em escolha. Jesus Cristo fez uma escolha. Entende? Eu não acredito, repito, eu não acredito em sacrifício. Entende? E quando eu faço essa escolha, eu aproveito aqui para falar da ressurreição de Jesus Cristo, para que nós aprendamos a fazer ressurreição de nossos vícios, ressurreição das nossas vontades, das nossas paixões, dos nossos desejos. O que eu falo da ressurreição? Morrer enquanto ainda é carne, não precisar morrer a carne,
mas morrer ainda enquanto é carne e ressuscitar. Ressuscitar o novo em cima daquilo. Morrer para os nossos excessos, para os nossos apetites, né, desenfreados, e ressuscitar. Exemplo, né, bem esdrúxulo, mas consegue aqui. Por exemplo, nossa, eu queria tanto aquela bolsa, uma bolsa ali, menina, caríssima, mas eu queria aquela bolsa, ai que bolsa linda. E aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu quero aquela bolsa, eu não esqueço aquela bolsa. Você falta paciência, no 5º dia a bolsa ainda está lá, você vai e compra a bolsa, sem poder, sem ter condições. Quando você compra a bolsa, usa a bolsa 2 dias, daqui a pouco encosta a bolsa, chegou o final do mês, pagar as contas, faltou dinheiro, nossa. Aí a culpa é de quem? A culpa é do governo, que não aumenta o salário. A culpa é do meu chefe, que me paga pouco. A culpa é do meu salário, que não me supre. Não, criatura, a culpa é tua. Tá entendendo? Foi eu, a culpa é minha. Foi eu que escolhi gastar em excesso. Foi eu que escolhi comprar a bolsa. Eu sabia que eu não tinha condições para aquilo agora. E eu escolhi gastar. Entende como tudo é uma escolha minha? E eu não entendo porque para mim é mais fácil culpar o outro, é mais fácil culpar o governo, o político, etc. e tal. Então, o primeiro passo para que eu compreenda onde estão as minhas paixões, né? O primeiro passo para eu desenvolver a temperança, voltando à virtude, é justamente eu identificar onde moram as minhas paixões, sabe? Quais são os hábitos na minha vida que de alguma forma me prejudicam? Comprar é um hábito. Então, se me prejudica, cabe a mim identificar qual o fator, qual o gatilho que desencadeia eu a comprar compulsivamente. Se eu como muito, entende? E depois eu fico, nossa, para que eu comi? Eu não devia ter comido. E começa aquele arrependimento. O que é que acontece na minha vida? Qual o prazer que está me faltando? Aonde na minha vida eu sou infeliz que eu desconto na comida, que eu busco o prazer pela comida. Nossa, comer é tão bom, é um prazer. Tá, é bom, é um prazer. Mas quando você passa o excesso daquela comida, verdade. Quando você passa o excesso daquilo, aonde é que está te faltando algo na vida que te faz o excesso? Entende? Esse é o primeiro passo para você se compreender onde moram as tuas paixões, ou melhor, onde está o perigo das tuas paixões. Por exemplo, eu falei da compulsão alimentar, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente costuma usar de hábitos na nossa vida. Deixa eu dizer. Por exemplo, bebida, cigarro, chocolate, doces, os açúcares em gerais, drogas, né, sintéticas, comida, compras, né, gastar, sexo, remédio, tá? Tudo isso são coisas onde nós colocamos as nossas paixões normalmente. Se eu faço uso de alguma dessas substâncias que eu acabei de falar, eu estou desencadeando em mim liberação de hormônios, aqueles ditos da felicidade. Tá? Uma endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina. Um desses hormônios eu libero no meu organismo quando eu faço uso de algumas dessas substâncias que eu acabei de falar. Tá? Se eu preciso dessas substâncias para que o meu corpo desencadeie hormônios, principalmente os da felicidade, significa dizer que algo na minha vida está faltando para que eu tenha esses hormônios em equilíbrio. E aí é onde mora o perigo. Porque se eu faço uso de uma dessas substâncias para poder suprir a minha necessidade de felicidade, para poder elevar essas taxas hormonais, o que acontece? Eu vou precisar cada vez mais daquilo. Entende? Por quê? Porque quando eu faço uso, por exemplo, da comida para me satisfazer, para eu me sentir realizada, ou faço uso da bebida, por exemplo, eu estou numa festa, não preciso tomar uma para me animar, que eu estou muito para baixo. Se eu faço uso, quando aquilo acaba, quando aquela taxa de hormônio recai, volta a depressão. E aí o que é que acontece? Toda festa que eu vou, eu preciso de uma bebida para ficar feliz.
Entende? Toda vez que eu vou no shopping, eu tô triste, eu preciso comprar alguma coisa para me fazer feliz. E aí eu começo a criar dependência, dependência é vício. Então, a gente precisa fazer o caminho ao contrário. O que é que está faltando na minha vida? Qual o ponto da minha vida que eu não estou tendo prazer, que eu estou descontando nas outras coisas? É fato. Principalmente compulsão alimentar. Quer ver um exemplo? Eu vou bater em compulsão alimentar porque é um dos fatores que, para mim também, durante um tempo, até às vezes, é complicado dizer não. Né? Eu passei por um processo de desintoxicação de açúcar, eu posso dizer. Eu estava compulsiva por açúcar. Né? Doce, eu estava uma formiga. E eu precisei me controlar, organizar a minha vida. Não, peraí, isso não está certo, eu estou prejudicando o meu corpo, né? Então, eu entrei nesse estágio de consciência de aquilo que não está bom. Peraí, o que é que está acontecendo que eu estou precisando de açúcar? Diagnostiquei e você consegue controlar. Um exemplo, uma pessoa que não consegue comer, por exemplo, antes de dormir, eu preciso comer uma coisinha. E essa coisinha normalmente pode ser um doce. Ou acorda de madrugada para comer um doce. De repente, você pode ser até casada. Eu vou dar um exemplo, se for casada ou solteira. Às vezes, e você está passando por uma situação não muito boa com o marido, vamos dizer assim, você não tem uma regularidade sexual. Então, percebe na tua vida se de repente aquele docinho que você rouba no meio da noite ou antes de dormir, e aquilo ali chega a te dar aquela satisfação, ai que delícia, sabe? Percebe se aquilo não é uma fuga ou uma substituição, vou dizer assim, uma substituição para o sexo que está em falta, para o sexo que está escasso, sabe? Né? Tenta ver naquele horário que acontece, qual o horário que você mais descontrola. Tenta ver naquele horário qual o fator que está te motivando a fazer aquilo. O que está te faltando naquele momento, sabe? Que faz você fazer aquilo. E aí você tem que controlar aquilo. Quando você controla aquilo, você passa a ter a virtude da temperança. A temperança é um dos controles das paixões. É um que faz... O controle da paixão é um dos passos para uma temperança, para você desenvolver a temperança. E aí, se você não consegue fazer essa análise você com você mesma, busca ajuda num profissional, porque é interessante fazer essa análise e se controlar, né? Por quê? Porque você vai passar a vida toda alto e baixo, feliz, depressivo, feliz, depressivo, feliz, depressivo, e pode estar desencadeando vícios, desencadeando doenças, né? Você pode estar desencadeando doença ali, tem uma doençazinha ali escondida, e você está alimentando aquela doença a partir de uma compulsão sua, e você não percebe. Sem falar no outro fato, você condiciona a tua vida, a tua felicidade a coisas, a momentos, sabe? E fala assim, minha vida é mais ou menos, a vida é, sabe? Fica assim, você não encontra prazer na vida. Você não encontra felicidade, uma constância na tua vida. Por quê? Porque você habituou que tua vida é aqueles momentos, aqueles descargas, é as tuas paixões. E aí você perde uma paixão, você busca outra paixão, daqui a pouco você se desinteressou por uma coisa e vai atrás de outra e fica assim, ó, se agarrando a coisas supérfluas, coisas passageiras. E aí vem a depressão, não no sentido da doença depressão, mas a depressão no sentido de você se sentir triste, de você se sentir para baixo, entende? Então, é muito importante a gente identificar onde estão as nossas paixões, onde estão os nossos descontroles emocionais, aonde a gente desconta, onde a gente busca felicidade, onde a gente busca prazer, entende? E uma das virtudes fundamentais para a gente desenvolver e ter o controle desses processos na nossa vida é a virtude da temperança, onde a gente vai aprender a lidar com os excessos da vida, conhecer os excessos e controlar os excessos da nossa vida. E aí a gente consegue ter uma vida mais plena. E sim, eu acredito que a felicidade pode sim ser desse mundo. Eu acredito, se determine a ser feliz todos os dias, sabe? Vai ter aquelas fases, né? Vai ter dia que não vai estar tão feliz, mas tenta se levantar, tenta se erguer, tenta buscar ser feliz. Eu acho
E eu acho que quanto mais a gente consegue caminhar pelo caminho das virtudes, sabe? Peraí, deixa eu ver o que é virtude da temperança, é isso, isso. Deixa eu ver essa semana se eu consigo trabalhar isso aqui. O que eu preciso para trabalhar? E aí, quando você vai percebendo que você consegue trabalhar as virtudes, que você vai subindo, subindo, e que as coisas não vão te incomodando mais, você encontra uma coisinha que eu acho que é a peça fundamental da vida, que é a paz. Quando você consegue encontrar a paz, aí sim, você consegue felicidade, você consegue disposição para a vida, você consegue alcançar seus objetivos, você consegue se compreender melhor, você consegue se amar principalmente. E aí sim, a vida começa a fluir, tá? Então esse é meu recado sobre a temperança. Quem vai comigo aí tentar conquistar a temperança? Eu estou no processo, estou no caminho. É mais ou menos isso, tá? Pega a água que ainda não pegou, se tiver água do lado. Vamos fazer um minutinho de meditação. E hoje eu trouxe as cartas dos anjos. Vou tirar uma mensagem do anjo para a gente hoje, tá? Deixa eu botar o som. Para a gente relaxar um pouquinho, só um pouquinho, rapidinho, 5 minutos, só o tempo de relaxar. Deixa Jesus operar na gente aí, 5 minutinhos, deixa Jesus operar milagres na gente. Eita, eu nem vi. Consegui, nem vi que eu tinha ativado o microfone, mas hoje aqui tá silêncio, tá paz, tá só os passarinhos. Tá bem gostoso aqui hoje, apesar do calor. Relaxa as pernas, relaxa os pés, os dedos dos pés, vai subindo, relaxando as pernas. Quem está sentado, assenta o quadril, onde está sentado, assenta a coluna. Relaxa os braços, as mãos. Vai percebendo o corpo, sentindo o corpo relaxando. Relaxa a testa, os olhos. Mantém os olhos fechados, relaxados. Relaxa a cabeça. Aquieta os ombros num lugar confortável também do corpo. Faz 3 respirações conscientes profundas. Inspira. Conta até 4. E solta pela boca. Inspira. Segura. E expira. Mais uma vez. Amado Mestre Senhor Jesus, eu peço agora a Tua presença na vida de cada um aqui presente. E nesse momento você imagina que do alto do céu desce uma luz dourada. Essa luz inunda todo o cômodo que você está. Ela penetra no teu corpo. Essa luz ela vai em todos os teus órgãos, todas as tuas células. Essa luz ela vai buscando as tuas enfermidades, as tuas dores. E ela vai energizando todos os teus órgãos, todas as tuas células. Ela toma conta da tua corrente sanguínea, vai energizando, purificando todo o teu corpo e a tua mente. Expõe nesse momento qual a tua maior dificuldade para Jesus Cristo. Coloca para Jesus qual o teu maior problema nesse momento. É uma dor física? É uma dor mental?
É um problema? Expõe ele agora para Jesus Cristo. Se for uma paixão exagerada, se for um excesso que você comete na tua vida, coloca também para Jesus Cristo. Quais são os teus excessos? O que é que você acomete de excesso na tua vida que você sabe que não é um hábito bom? Qual o hábito que você sabe que te prejudica, mas que é mais forte que você? Que você fala assim, nossa, isso é mais forte do que eu. O que é mais forte do que você? Coloca agora para Jesus Cristo. Normalmente o que é mais forte do que você, o teu corpo sofre, o teu corpo sente. As tuas células têm mais trabalho para trabalhar, por conta dos desvaneios das nossas vontades e desejos. O nosso corpo vai envelhecendo de acordo com as nossas desregras, né? As nossas não regras. Coloca tudo isso para Jesus Cristo. E vamos juntos pedir a Jesus Cristo que nos ajude a ter força para compreender os nossos processos de infelicidades. Vamos pedir a Jesus Cristo para nos dar clareza, para compreender onde está, aliás, como desenvolver a nossa felicidade conosco mesmo. Senhor, nos ajuda a ter controle, Pai, com aquilo que não conseguimos controlar. Nos ajuda a desenvolver a temperança na nossa vida, a fazer as coisas com medida, com serenidade, com amor, com perspicácia, com exatidão. Enquanto Jesus vai trabalhando na gente, essa luz ainda está em você, percorrendo todo o teu corpo, eu convido você para a gente fazer um Pai Nosso, para prolongar mais um pouco esse momento, esse tempo com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Fazei-nos compreender, Senhor, onde estão essas tentações. Coloca holofortes, Pai, na nossa vida para a gente compreender onde estão essas tentações. E nos ajuda, Pai, a nos libertar, uma a uma, com êxito e amor. Imagina agora que essa luz dourada, ela concentra no teu coração. E que no teu coração agora tem um sol. Um sol bem grande, bem amplo, bem bonito. Guarda esse sol e leva esse sol hoje ao longo do teu dia. Leva esse sol para o final de semana. Leva esse sol para a tua vida. E obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão pelas curas de todas as semanas. Gratidão por estar conosco. Gratidão porque a gente pode confiar, por a gente ter em quem confiar, né? Obrigado pelo vosso amor conosco. Pode abrir os olhos, pode ir se mexendo. Quem pegou água pode beber água. Vamos agradecer a Deus, né, por esse momento. Agradecer pela nossa vida. E deixa eu tirar a carta.
eu disse que ia tirar a carta, então eu vou tirar. É uma carta dos anjos, é uma carta bem bonita dos anjos. Ela é bem bonita e vem uma mensagenzinha do anjo. Ela é bem bonitinha, ó. Elas são anjos. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Elas são bem bonitas. Ai! Anjo Gabriel tá de cabeça para baixo. Volta, Gabriel. Tá vendo? Eu vou cortar 2 vezes e vou pegar a carta que sai, tá? Só 2 ou 3? 2, ok. 1, 2 e a primeira. Arcanjo Raguel. Olha que bonita a carta do Arcanjo Raguel. Deixa eu afastar assim. E ela fala o seguinte: sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais, recorrentes, enquanto eles significam orientação divina. Que a gente acabou de falar, né? Eu tanto falando. A gente identificar, né, nossos hábitos. Olha para cá. Vou ler de novo. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais, recorrentes, enquanto eles significam orientação divina. Observe os seus sentimentos, tá? Os sentimentos físicos e emocionais, os mais recorrentes, que mais te acomete. E o quanto eles significam orientação divina. Orientação divina. Se você tem sentimento ruim que está recorrendo, presta atenção, vigia e tenta mudar. E transmuta. Por quê? Porque você sabe que se o sentimento é ruim, é pessimismo, é pessimista, ele não é divino, né? Ele não é divino. Então, vamos tentar mudar esse pensamento. Se você está tendo pensamentos, tem uma coisa ali ó, que está te falando alguma coisa, aquele pensamento que está vindo o tempo todo na tua mente, e é um pensamento positivo, e você com seu pessimismo volta atrás, não, escuta ele. Ele pode ser um pensamento divino, entende? Uma orientação divina. Pode ser teu anjo da guarda te dando um sinal e você não está aceitando, porque você está achando que é grande demais, você está achando que pode dar errado. Não, pode ser teu anjo te dando uma ideia. Então, presta atenção nos pensamentos, sentimentos físicos e emocionais que estão recorrentes na tua vida. Tá bom? Fica aqui o recado do Arcanjo Raquel. Fica aqui a minha gratidão por mais uma sexta-feira. Um abraço no coração e feliz final de semana para todos.